Fixar comentário. Aplicação da pena privativa de liberdade, parte 2, com o professor @alexandre.a.salim. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos para a segunda parte da nossa live. Nós terminamos na primeira parte, a primeira fase, a fase da pena base. E eu vou responder a pergunta que eu fiz lá no finalzinho da primeira parte, do bloco anterior. O juiz, nesta primeira fase, ele pode fixar a pena abaixo do mínimo ou acima do máximo? Não. Por que não? O fundamento está no artigo 59, inciso 2º. Então, o argumento é porque a lei assim o diz. Minha querida Michele, que bom que você está aí. A Lu já matou, não pode. Não pode mesmo. Não pode por força da lei. E aí, Pri, de Goiânia, terra da Rede Júris, do meu amigo Geibson. Isso aí, Klein, que não pode. E aí, Graça, acertou ou não acertou? Eulen, isso aí. Félix Henrique, esse cara é bom em direito penal, hein? Não pode por força de lei. Tá, Maurício, Teresina, Piauí, não pode. Porque o artigo 59, inciso 2º, diz que não pode. O juiz está preso aos limites. O que são limites? Bom, são aquelas penas em abstrato que estão na lei. Artigo 155. Furto simples, de 1 a 4. Homicídio simples, de 6 a 20. Roubo simples, de 4 a 10. São os limites. Joia? Uma vez fixada a pena base, sempre por cascata, Cassi, é o 59.2, tá? 59.2. Vamos lá então. Uma vez fixada a pena base, sempre por cascata, como assim por cascata? Porque o juiz faz incidir sobre a base, agora, a pena provisória. Nós vamos para a segunda fase, a fase da pena provisória, chamada também de pena intermediária. Paulinho, de Uberlândia, e aí, meu querido? Tinha! Oi, Tinha, querida! Quem é que tá ali? Fabrício Montes, que a honra é minha, meu querido. Hein? Que legal, um beijo pro Fabrício, um beijo muito especial para minha querida Tinha. A Tinha, ela é minha aluna lá no mentoring, minha e da professora Licínia. Tá legal aquele mentoring, né? Tem que ver o mentoring para a Polícia Federal que a gente está fazendo agora. Eu e a professora Licínia, tá demais, né? Vamos lá então. Nós vamos para a segunda fase, que é a fase da pena provisória ou da pena intermediária. Nesta segunda fase, meus queridos e minhas queridas, o juiz ele fixa as agravantes e as atenuantes. E eu começo perguntando a vocês. Alô, Goiânia Monteiro, meu querido. Começo perguntando a vocês. O juiz pode criar agravantes da cabeça dele? O juiz pode criar atenuantes da cabeça dele? Ele pode criar agravantes ou atenuantes? Esta é a pergunta. E aí, Fabrício? Essa é pra ti, meu querido. Hein? Pena que é só 90 dias o mentoring. Pois é, mas tem que ter começo, meio e fim, né, meu querido? Hein, Claike? Ó, diz a Flá, não pode. Diz o Maurício, não pode. E aí, Célia, querida, vamos lá, BH, diz a Gabi, não pode. Rodrigo, não pode. Hein? Eu perguntei se ele pode criar agravantes e se ele pode criar atenuantes. Ah, Flavinha, Flavinha nunca me decepciona. É boa essa Flavinha, hein? Ele não pode criar agravantes, mas ele pode criar atenuantes. Ele pode criar atenuantes. Bom, claro que não, diz o Manuel. Opa, e as atenuantes, meu querido Manuel? Hein? Agravante não, diz o Delta. É isso aí, meu querido. Nós temos que lembrar da analogia. Se vocês tivessem que definir a analogia, como seria? Lembrem que a analogia é um modo de integração. Integração é o modo de preencher lacunas. A analogia é um modo de integração. Eu busco uma outra lei que regulamenta um caso semelhante. Se esta outra lei é boa para o réu, é favorável para o réu, é benéfica ao réu, a analogia in bonam partem. Essa pode ir no penal. Agora, se esta outra lei é desfavorável, é prejudicial ao réu, a analogia in malam partem. E esta é proibida em penal. Então, no momento em que o juiz criasse uma agravante, ele estaria trabalhando com a analogia in malam partem.
O que não pode é vedado. Então o juiz não pode criar agravantes, mas ele pode criar atenuantes. Isso aí, meu amigo Félix Henrique, analogia em bonam, faltou o M depois ali, partem, com M também, tá, meu querido? Bonam partem, ou malam partem. Se o juiz cria uma agravante, seria analogia em malam partem, que é proibida. A agravante é ruim para o réu. Agora, a atenuante é boa para o réu, ela atenua a pena. Então o juiz pode criar atenuantes? Pode. Atenuantes pode. Ele tanto pode, matou Félix, meu querido, matou, é isso aí. Ele tanto pode que o artigo 66 do Código Penal diz isso expressamente. O artigo 66 do Código Penal diz isso expressamente. O juiz pode criar atenuantes ainda que não estejam previstas em lei. Ele pode criar atenuantes, ele não pode criar agravantes, tá? Eu, por exemplo, trabalhei com um juiz muito humano, o meu querido amigo Ricardo Zen, né? Que em alguns casos ele aplicava atenuante para réus analfabetos. Eu nunca esqueci disto. Muitas aulas recebi do Ricardo. Ele aplicava atenuantes para réus analfabetos. Me dizia, olha Salim, esse cara não teve a mesma oportunidade que os outros. Então eu vou dar atenuante. Você pode até recorrer, mas eu vou dar. Então veja, não tem uma atenuante prevista em lei para o caso de analfabetismo, mas ele dava e podia dar. Artigo 66 do Código. 66. Pridown, por acompanhá-lo aqui, acertei uma questão sobre erro de pessoa na prova TJSC. Que maravilha, meu querido. Fica comigo que tu vai acertar muito mais, tá? Vai acertar muito mais. Legal, né? Também acho, Gabriel, eu admirava muito ele. Ele se aposentou, mas está aí, firme e forte, né? Tá bom? Bom, as agravantes, portanto, têm o rol taxativo. Este rol dentro do código, porque existem agravantes fora do código, agravantes na lei de trânsito, agravantes na lei de crimes ambientais. Dentro do código, as agravantes estão nos artigos 61 e 62. 61 e 62, agravantes. E as atenuantes dentro do código também, porque há atenuantes fora do código. As atenuantes estão nos artigos 65 e 66. Então, as agravantes no 61 e no 62 e as atenuantes no 65 e no 66. Joia! O que é importante agora vocês lembrarem? Que o rol de agravantes é taxativo, mas o rol de atenuantes é exemplificativo. Claro! Tanto que o juiz pode criar atenuantes, tá? Amo essa matéria, me diz a Dara. Penal na veia. Penal é a matéria mais apaixonante, minha querida Dara. Hein? Direito penal, Oberdan? Claro que é direito penal. Hein? Frederico Westphalen, querida, tudo bom? Eu estive aí semana passada trabalhando, tá? Fui fazer algumas audiências da nossa Procuradoria de Prefeitos. Legal, né? Pessoal, nesta segunda fase, é muito importante que vocês lembrem que existem circunstâncias preponderantes. Agora eu quero ver. Vamos lá! Quem é que é bom em penal mesmo? Nesta segunda fase, a fase das agravantes e atenuantes, quais são as circunstâncias preponderantes? Porque muitas vezes, pessoal, nós temos conflito entre agravantes e atenuantes. Então, por exemplo, o réu, ao mesmo tempo que é reincidente, ele confessa. Enfim, a reincidência é uma agravante, a confissão é uma atenuante. Às vezes, nós temos conflito. No mesmo caso concreto, o juiz está sentenciando, incidem agravantes e incidem atenuantes. Quais são as preponderantes? Hein? Com certeza me fez bem o Objetivo 91. Muito bem. Legal, Macaé. Um beijo. Matou, Gabrijas. Hein? Matou. Olha ali. A Flá não tem como fazer pegadinha pra Flá. Como ela é boa. Hein? Se vocês abrirem o 67, vocês verão que existem 3 circunstâncias preponderantes. 3. A reincidência, a personalidade e os motivos.
Motivos, personalidade e reincidência. Motivos, personalidade e reincidência. Estas são as preponderantes. Agora, eu não vi ninguém escrevendo. Vamos lá, meu amigo Félix, minha amiga Flá, meu amigo Gabriel, meu amigo Fabrício Montes, me digam, qual é a preponderante das preponderantes? Conforme uma jurisprudência muito forte hoje no STJ. A preponderante das preponderantes. E aí, Tamires, de Glória do Goitá. Hein, Tamires? Edneia, Thalisson, vamos lá, meu querido, a gente tá junto. Qual é a preponderante das preponderantes? Não são os motivos, hein? Boa! Esse Maurício. Maurício, tu tá escondendo o jogo, Maurício, hein? Ali, isso aí. Uga hoje acertou também? Não é reincidência. Samara acertou. Maravilha, que legal, pessoal. Olha ali, cadê o Caleb? Cadê o Caleb que não apareceu, hein? A Lisa matou também. Pessoal, várias decisões do STJ dizem que existe uma preponderante das preponderantes, que é a chamada menoridade, vamos colocar assim, pessoal, relativa, tá? A menoridade relativa, ou seja, o fato de o réu ser menor de 21 ao tempo do crime. Esta, para o STJ, em várias decisões, tem sido a preponderante das preponderantes. Porque o 67 não fala, né? O 67 não fala na menoridade relativa. Ele fala nos motivos, na personalidade e na reincidência. E a jurisprudência, repito, diz que existe uma preponderante das preponderantes, que é a menoridade relativa. Joia, né? E eu vou terminar a segunda fase fazendo a mesma pergunta para todos vocês. Nós vimos que, na primeira fase, o juiz não pode fixar a pena abaixo do mínimo e nem acima do máximo. Por quê? Porque a lei assim o diz. Artigo 59, inciso 2. E aqui na segunda fase, o juiz pode fixar a pena acima do máximo com agravante ou abaixo do mínimo com atenuante? Aqui na segunda fase. Ou ele está preso aos limites legais? E aí, Jaque 21, tudo bom, querida? Hein? Sulnara. E aí, Marilza? Vamos lá, querida. Tu vai gostar do penal? Fica comigo aqui. Não esquece mais, né, Pri? Não pode, Rodolfo. Matou. Lu, matou. Flavinha, matou. Não pode, diz o Aurélio. Não, Jéssica, não. Samara, não pode, matou. Gabriele Barbosa, não matou. Aurélio, só na terceira, matou. Márcia, não, Marcinha errou. Hein? Não, Jéssica, não pode. Não pode, Liz, não. Cristiano Henrique, não pode. Não pode por quê? Com fundamento na súmula 231 do STJ. A súmula 231 do STJ diz o quê? Ela fala só na atenuante. Diz que a incidência da atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo. A súmula 231 do STJ. E aí vem a jurisprudência e vem a doutrina e complementam. Bom, se a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo, a agravante também não pode elevá-la acima do máximo. Então, na segunda fase, o juiz também não pode. Ele tem que ficar dentro dos limites legais. Ele está preso aos limites legais. Súmula 231 do STJ. E aí nós chegamos, meus queridos e minhas queridas, na terceira fase. A terceira fase é a fase da pena definitiva. A terceira fase é a fase das majorantes e das minorantes. Majorante é a mesma coisa que causa de aumento. Minorante é a mesma coisa que causa de diminuição. Aliás, qual é a diferença entre uma majorante e uma qualificadora? Em qual fase nós trabalhamos a qualificadora, pessoal? Lembrem que a qualificadora é como se houvesse um tipo novo. A qualificadora, ela pressupõe um novo mínimo e um novo máximo. É como se fosse um tipo novo. É por isso que a qualificadora é trabalhada pelo juiz na primeira fase.
na fase da pena base. A qualificadora é trabalhada na primeira fase. Matou, Flavinha, é isso aí, na primeira. Qual é a diferença para uma majorante? É que a majorante, pessoal, traz um aumento fracionário. Repito, a qualificadora é uma nova pena, um novo mínimo e um novo máximo. Ao passo que a majorante traz um aumento fracionário, que pode ser fixo ou variável. Como assim um aumento fixo? Aumenta de 1/3. Aumento do dobro. Aumenta de 1/6 parte. Como assim aumento variável? Aumenta de 1/6 a metade. Aumenta de 1/3 a não sei quanto, 2/3. Então este aumento fracionário é uma majorante. Bom, e o contrário também é verdadeiro. Uma diminuição fracionária é uma minorante, ou causa de diminuição. Majorante ou causa de aumento, minorante ou causa de diminuição. Eu quero começar lembrando vocês da súmula 443 do STJ. O que diz a súmula 443 do STJ? Diz que o juiz, quando ele aplicar majorantes do roubo, lá na terceira fase, para cada aumento, pressupõe uma fundamentação específica. Ou seja, para cada aumento ele tem que fundamentar. Não é uma conta matemática ali. Então, aumentou uma majorante, 1/3. Aumentou 5, metade. Não. Cada aumento, Félix, 443 é a súmula, ele tem que fundamentar. E, por favor, pessoal, uma atenção especialíssima com as majorantes do roubo. Por quê? Vocês têm que ver se os VADs, os códigos de vocês, estão atualizados a partir da Lei 13.654 de 2018. A Lei 13.654 é aquela que traz profundas alterações no furto e no roubo. É a lei dos explosivos, como se diz. Como ela é conhecida, apelidada. Ela é do dia 23 de abril de 2018, mas ela entra em vigor no dia seguinte, que é a data da sua publicação no Diário Oficial do Poder Executivo da União, no dia 24. E esta lei, a 13.654, entre outras coisas, ela vai revogar a majorante do emprego de arma. Antes, pessoal, o artigo 157, roubo, no seu parágrafo 2º, majorado. Ele tinha o inciso 1º. A pena era aumentada de 1/3 a metade quando houvesse emprego de arma. Qual arma? A lei não falava, a lei não especificava, então era arma de fogo ou qualquer outra arma, ainda que uma arma imprópria. Sabem o que é arma imprópria, meus queridos e minhas queridas? Arma imprópria é aquela que não foi construída para atacar ou defender, mas pode ser usada com este fim. Arma imprópria é a que não foi construída para atacar ou defender, mas pode ser usada com este fim. Por exemplo, a faca de cozinha. Por exemplo, um martelo. Por exemplo, um serrote, uma foice. Hoje, se um réu pratica um assalto com uso de arma que não seja de fogo, por exemplo, uma faca de cozinha, isto aumenta a pena do roubo? Quem é que me diz? Pedaço de madeira, pode ser, Fabrício? Pode ser. Que aula top diz o direito incomplexo oficial. Direito incomplexo. Que massa esse nome, hein? Pode ser um machado, Carlos. Claro que pode. Pode ser um caco de vidro, uma pedra. Mas me digam, pessoal. Ó, diz a Lauriana, não. Uma tesoura pode? Não aumenta não, diz o Félix. A Flavinha diz não. Não aumenta, diz o Rai. A Rai, desculpem, a Rai. Raíssa, né? Não, não, não. Todos dizendo não. Não aprenderam nada da minha aula hoje, né? Ó, até desfocou. Hein? Não aumenta. E não aumenta. Ah, pessoal, vamos lá. Sim, emprego de violência. Não, ele faz uma grave ameaça com uma faca, por exemplo. Pode ser uma motosserra? Pode. Não aumenta, não aumenta. Opa, gostei, tem um sim ali. Hein? Flavinha, pensa. Nós estamos
na terceira fase, Flavinha. Então a tua resposta para o 10, a tua resposta para deixar o teu examinador, digamos que eu seja a banca aqui, feliz da vida, te dar uma nota boa, uma nota bárbara ali, uma nota máxima, depende da fase, excelência. Depende da fase. Não depende do dolo. Nana, o dolo existe. Não existe crime de roubo culposo. Tem que ser com dolo, senão não tem nem roubo. Vocês me entendem, pessoal? Se ele assaltar com uma faca, vocês não vão usar como majorante. Claro que não, Lauriana. Não, majorante não. Hoje a única arma que aumenta a pena na terceira fase é a arma de fogo. É o novo parágrafo 2º-A do 157. É só a arma de fogo. E eu estou falando na faca. A faca aumenta a pena? Qual é a resposta que eu gostaria de receber como examinador? A resposta é sim, mas só na primeira fase. Claro que o roubo é simples, diz o Henry. Matou, o roubo é simples. O roubo não é majorado. Ou seja, a faca de cozinha não aumenta a pena na terceira fase, mas o juiz é obrigado a aumentar na primeira. Porque senão ele estaria trabalhando situações desiguais igualmente. Porque pode haver um assalto com faca ou um assalto sem faca. Se ele desse a mesma pena base, ele estaria trabalhando de maneira igual situações desiguais. Isso aí, Samara, na base. Então a faca de cozinha não é majorante, mas aumenta a pena base. É uma circunstância negativa dentre aquelas 8 que vocês viram comigo. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima. A faca não é majorante. Repito, a única arma que aumenta a pena hoje na terceira fase é a arma de fogo. Tá? Pergunto, Fabrício, mas se o roubo fosse praticado por 2 ou mais pessoas com faca, meu querido, bom, isso não foi mexido, meu caro. O concurso de pessoas continua majorante. Tá lá, parágrafo 2º, inciso 2º. Isso aí não foi mexido. É um roubo majorado. Aí a faca aumenta a pena base na primeira fase e o concurso de pessoas aumenta na terceira. Tranquilo. Esse carinha vai receber uma pena, Fabrício, por volta de 5 e 8, 6, tá? 5 anos e 8 meses, 6 anos, tá? Já te digo. O Leandro pergunta, e se for um simulacro? Meu amigo Leandro, meus amigos e minhas amigas, vamos lembrar que a súmula 174 do STJ, que permitiu o aumento da pena do roubo com arma de brinquedo, foi cancelada. A súmula 174 foi cancelada. Portanto, isto reforça a alteração que eu estou dizendo para vocês. A única arma que aumenta a pena na terceira fase de um roubo, de um assalto, é a arma de fogo. É só a arma de fogo. Qualquer outra arma, seja uma faca, seja uma motosserra que alguém falou aí, seja até um simulacro, tudo isto pode ser levado em conta, eu diria deve ser levado, na primeira fase, na pena base. Na pena base, quem é que está falando ali? Bonfim Sereno. Isso não é aula, é um show. Obrigado, carinha, obrigado. Eu me esforço bastante, tá? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Ei, Flá! Só, Lauriana, só a arma de fogo. E meus queridos e minhas queridas, vamos lembrar do 68, parágrafo único. Se houver concurso entre majorantes ou entre minorantes, diz o 68, parágrafo único, que o juiz pode aplicar um só aumento, o que mais aumenta, ou uma só diminuição, a que mais diminui. Se houver concurso entre majorantes e minorantes. Mas, para que isto ocorra, estas majorantes ou estas minorantes devem estar previstas na parte especial. Esta é a pegadinha. Na parte especial. Na parte especial. Por exemplo, se vocês olharem o artigo 226 do Código Penal, vocês verão que é uma majorante o estuprador ser pai da vítima estuprada. Hein?
E aí, Xanda, 11, 22, 44, querida. O fato de o estuprador, de o autor ser pai, é uma majorante. Repito, artigo 226. E se olharem o 234A, verão que também é uma majorante o fato de a vítima ter ficado grávida em face do estupro. Então vamos imaginar que o pai estupra a filha que fica grávida. Eu tenho duas majorantes, a do 226 e a do 234A, as duas na parte especial. Aí você aplica o 68, parágrafo único. O juiz pode aplicar um só aumento, sempre o que mais aumenta. Mas isto só quando estiverem na parte especial. Se estiverem na parte geral, ele aplica todas, tá? E para nós encerrarmos a nossa live, a nossa aula de hoje, eu faço a mesma pergunta que fiz ao final das fases anteriores. Nesta terceira fase, o juiz está livre? Ou seja, ele não está preso aos limites legais? Ele pode, com a majorante, aumentar a pena acima do máximo? Ou com a minorante, diminuí-la abaixo do mínimo? Agora ele pode, pessoal. Agora ele pode. Na primeira fase, ele não pode por força da lei, 59.2. Na segunda fase, ele não pode por força da súmula, 231 do STJ. Agora ele está livre, Flavinha. Agora ele está livre. Com a majorante, ele pode aumentar a pena acima do máximo ou com a minorante, diminuí-la abaixo do mínimo. Ok? São 23 horas e 1 minuto e eu estou me despedindo de vocês, agradecendo esta energia positiva, agradecendo esta troca de ideias. É um privilégio estar aqui com cada um de vocês, tá? Sabem qual é? Manda um cheiro para Alagoas. Ô, Vânia, beijão para vocês. Célia, querida. Foi legal, né, Diana? Gostei também da nossa live. Gostei muito da participação de vocês. Lauriana, boa noite, tá? Valeu, muito obrigado. Na semana que vem, já antecipo para vocês, nós veremos o concurso de crimes, porque isto também está relacionado. Isto também está relacionado, pessoal, com a teoria da pena. E eu já digo para vocês que dia vai ser a nossa próxima live da semana que vem. Olha aqui, já antecipo para vocês que será na terça-feira, dia 31 de julho, Flá. Agora eu acertei, né, Flá? Dia 31 de julho, terça-feira. Próxima terça, então, às 22 horas, já se programem, tá? Nós veremos o concurso de crimes, também uma das matérias mais importantes de parte geral. Um beijo, obrigado e uma boa noite.